Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo aqui falando da cidade de Paracambi, canal Vascaíno Norte-Sul. Falando aqui da região sul do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo de pós-jogo, pós-jogo aí, estreia do Vasco no Campeonato Carioca. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu não gostei muito não, na boa, não gostei muito não. Eu já vou falar já para vocês por que eu não gostei, mas eu peço para você deixar o joinha, o like, peço para vocês aí, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo aí para o máximo de pessoas possível que você puder compartilhar, para que o canal seja posicionado aí na plataforma do YouTube. Sem vocês eu não sou ninguém. Por favor, me ajuda, gente, me ajuda aí a seguir com o canal adiante. Vamos falar do jogo? Olha, Vasco 4, Maricá 2, não gostei nada, não gostei, aliás, não gostei nada não, eu gostei até de alguma coisa ali, principalmente nos primeiros minutos do primeiro tempo e nos primeiros minutos do segundo tempo. O ataque funcionando, a gente percebe que o Ryan tá jogando como sempre, tá jogando leve, tá jogando solto. Só que a gente está na iminência, cara, de perder o Ryan. Eu vou falar desse assunto aqui já. A gente está na iminência de perder o Ryan. Então, é um jogador que talvez a gente não possa contar muito até aí o meio do ano, ou do meio do ano para frente. Mas eu acho que fatalmente, antes do meio do ano, a gente vai ficar sem o Ryan e sem o Verratti. Agora, uma coisa que a gente pode se alegrar é o Colômbia lá, o Andrés Gomes, continua jogando pra caramba, foi um motorzinho de novo ali naquele ataque do Vasco, né, com vários dribles. O primeiro gol, inclusive, surgiu de uma jogada dele, né? O Maricá saiu jogando errado, o goleiro saiu jogando errado. O Vasco recuperou essa bola na defesa do Maricá. O Andrés Gomes pegou, fez um carnaval pela esquerda ali, chutou, o goleiro rebateu. E o Ryan complementou, sem deixar a bola cair. Vasco 1-0. Depois, o Felipe Coutinho com a especialidade dele, que faltou, né? Faltou em jogos decisivos, como a final da Copa do Brasil, mas a gente sabe que o Coutinho desempenha essa função muito bem, que são chutes de fora da área. A gente só queria ver esse protagonismo do Coutinho em jogos mais importantes, em jogos decisivos, como foi na final com o Corinthians, como foi em alguns jogos contra outras equipes aí maiores aí no Campeonato Brasileiro, que faltou, em clássicos, faltou. Eu acho que faltou aí esse desequilíbrio do Coutinho que a gente vê hoje. A gente vê muito aí contra o Maricá, contra o Bom Sucesso, contra o Olaria, jogos do Campeonato Carioca, a gente vê muito, né? Mas quando chega em jogo importante, a gente vê que falta esse chute de fora da área do Coutinho, né? Mas é a especialidade dele, sabe chutar, ele chuta bem, a gente sabe que ele é diferenciado. Coutinho faz o segundo gol, aí o Vasco pega, toma um gol de bobeira, uma bola perdida, que o Ryan chutou a bola para cima, a bola descaiu, todo mundo achou que a bola ia sair, a bola volta para a esquerda, o jogador do Maricá joga para o meio da área e sobra ali para o atacante ali, dá meio que uma virada ali e diminui a partida. Acabou 2-1, aí o Piton, né, me faz aquela bizarrice de ser expulso. Cara, olha só, no primeiro tempo já teve um gol anulado do Maricá, estava impedido, a gente sabe que estava impedido, tá? Foi ver no VAR, mas olha, milimetricamente, se é um atacante mais malandro, que sabe esperar a hora de sair, o Vasco tinha tomado aquele gol. Mais uma vez a defesa do Vasco mal postada. Eu vi ali praticamente o replay do gol do Corinthians, do Depay, cara, na final, o segundo gol, só que do outro lado, do lado esquerdo, tá? A jogada do Corinthians foi do lado direito, ali a jogada do Maricá foi do lado esquerdo. A única diferença foi essa, mas eu vi o mesmo lance, a mesma falha do jogo contra o Corinthians na final. Os zagueiros em marcação alta, lá na frente, o Vasco perde a bola no ataque, o adversário liga um contra-ataque no chutão
e pega a defesa do Vasco toda escancarada e toda aberta. Cara, os mesmos problemas do ano passado estão ocorrendo esse ano. Não mudou nada. Na primeira partida a gente já conseguiu perceber que os primeiros erros do ano passado estão se repetindo esse ano. E isso aí é preocupante, cara. É preocupante. Vamos ver. O Vasco trouxe esse Alan Saldívia aí. Vamos ver, dá oportunidade para ele, para ver se ele vai consertar essa defesa. O Lincoln não foi relacionado, parece que vai ser negociado. Eu daria uma chance para o Lincoln, né? Garoto da base, nunca mais teve chance, só teve chance lá com o Rafael Paiva. Eu daria uma chance para o garoto, para ver. É um dos zagueiros mais altos que a gente tem no elenco. O resto é estatura tudo de 1,80, 1,85, 1,86. O Lincoln é um dos mais altos, que chega a quase 1,90. Tá? O resto é baixinho, se tratando de zagueiro, né? Então, a gente percebe os mesmos problemas, as mesmas falhas do ano passado acontecendo na defesa do Vasco hoje. Outra falha, o Piton me sai jogando na frente da área, querendo driblar. Ele tinha duas opções do lado dele para ele poder tocar a bola. Ele resolveu driblar, perder a bola e faz aquela falta cabaço. Foi expulso, justamente mereceu ser expulso. Muita gente discutiu se ele tropeçou e derrubou o cara. Cara, foi burro. Foi burro. O Piton sai, o Diniz não olha nem para a cara dele. O Piton também não olha nem para a cara do Diniz. O Piton está em negociação com o Besiktas, eu já vou falar disso também. Está em negociação com o Besiktas. Se tiver que ir embora, vai embora. Agora, o problema é que o Vasco não tem lateral esquerdo. O Leandrinho foi negociado, está indo embora para a Arábia. E se o Piton for embora, o Vasco não tem reposição. O Vasco só tem o Puma Rodrigues improvisado ali, ou então o Vitor Luiz. Deus que me perdoe, né? E o Vasco vai ter que ir no mercado correr atrás de lateral esquerdo. Já vai ter que correr naturalmente, né? Mesmo com o Piton ali, porque o Vasco não tem banco, o Vasco não tem reserva. Então o Vasco vai correr em dobro se o Piton for embora. O problema não é quem vai, o problema não é o Piton ir embora, o problema é quem vai vir para o lugar dele, né? O Piton me faz uma cagalhopança daquela ali, perde a bola, faz aquela falta bizarra e é expulso. O Vasco com -1, mas, para nossa grata surpresa, o Vasco volta para o segundo tempo e faz um gol atrás do outro, uma enfiada do Coutinho pro Ryan. O Maricá foi todo à frente, né, achando que com um a mais ali ia ficar mais fácil. O Maricá se descuidou lá atrás na defesa. O Ryan pegou de frente para o goleiro, não estava impedido. O VAR depois confirmou. Tibrou o goleiro, quase que entrou com bola e tudo. Vasco 3-1. Depois ali um bate-rebate na área. O zagueiro Carlos Cuesta pega a rebatida, chuta, o goleiro rebate e chuta de novo. Vasco 4-1. Aí, beleza, 4-1, tá tudo tranquilo, mas aí o Vasco tem que cagar tudo novamente, né? O Vasco tem que cagar tudo de novo. E toma o segundo gol de córner, cara. Bola parada. Porra! Cara, não dá, cara. Não dá. Não dá. E eu vou dizer para vocês o porquê que não dá, tá? O Vasco foi o único dos grandes que entrou com o time principal, com a força máxima. Entrou com o que tinha de melhor, tá? O Vasco foi o único dos grandes que entrou com o que tinha de melhor. Um monte de time em São Paulo entrou com reserva. Fluminense, Botafogo e Urubu entraram com reserva. Só o Vasco entrou com o time principal, tá? Então, cara, levar 2 gols do Maricá na primeira... Ah, mas é início de temporada, tá todo mundo... Cara, não interessa. Não interessa. Pela fragilidade do Maricá e pelos erros que eu vi hoje, eu já começo o ano preocupado. Para mim, é preocupante. Os mesmos erros. Gol de bola parada, jogada aérea, gol do adversário dando chutão para o ataque, pegando a defesa do Vasco toda aberta, saída de bola errada. Aí o Diniz, cara, ele não olha para a cara do Piton, né? Ele fica puto. Ele fica puto com o jogador, mas o maior culpado é o Diniz.
O maior culpado é ele, cara, que insiste nessa porcaria, dessa jogada de jogador ficar saindo tocando, dando toquezinho na defesa, cara. O Vasco não é o Barcelona. O Vasco não é o Real Madrid. Entendeu? Pela categoria de jogadores que a gente tem, não estou dizendo que é tudo uma porcaria, mas aí não tem nenhum craque. Não tem nenhum craque. Não tem nenhum cracaço. Zagueiro extra série para sair jogando. Não tem nenhum Iniesta ali no Vasco. Sabe? Não tem nenhum Pirlo ali no Vasco. Não tem, cara. Não tem. Não tem. São bons zagueiros, mas não tem ninguém extra classe. Então, cara, uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar ruim. Negócio de toquezinho na frente da área. Do Léo Jardim sair pro lado ou pro outro. Com toque. Meu irmão, tem hora que mais vale dar um bico pra frente para disputar lá na frente a porra da bola e ver o que acontece, cara. Dependendo do jogo, se é um time mais qualificado, ia dar ruim. Se é um time melhor hoje contra o Vasco, eu já tô com meu fiofó na mão contra o Mirassol, na estreia do Brasileiro. Eu já tô com meu fiofó na mão. Bom, o Vasco ganhou de 4-2. Né, os jogos de hoje tivemos Volta Redonda e Boa Vista, 1-0 Volta Redonda no Boa Vista. Não, isso aí é de ontem, perdão. Sampaio Correia e Nova Iguaçu, 3-1 para o Nova Iguaçu. Portuguesa e Botafogo hoje 2-0 lá no Luso Brasileiro, e o Vasco 4, Maricá 2. A tabela do Campeonato Carioca: no grupo A fica o Fluminense em primeiro com 3 pontos, o Bangu com 3, o Vasco em terceiro agora vem com 3, e o Volta Redonda em quarto, todo mundo com 3 pontos, Portuguesa com 1, Sampaio Correia com 0, o grupo B, Nova Iguaçu com 3 depois da vitória de hoje, o Botafogo com 3 também depois da vitória de hoje, o Urubu cai para terceiro com 1 ponto, Maricá com 0, Madureira 0 e Boa Vista 0. A sorte do Urubu é que todo mundo do grupo dele perdeu, né, cara? Então, por isso que ele se prevalece. Pessoal, falar rápido aqui sobre o Brenner, tá? Brenner parece que fechou com o Vasco. Total aí de 6 milhões e meio de euros, tá? Sendo que 5 milhões de euros fixos e 1 milhão e meio de euros através de metas. A cada 30 partidas que o atacante disputar pelo Vasco da Gama, o Vasco vai pagar 750 mil euros ao Udinese, né, que detinha aí os direitos federativos. O Vasco comprou 70% dos direitos aí do atacante Brenner, que já sabia da aquisição do Vasco. Ele estava aqui no Brasil e ele vai para a Itália semana que vem para assinar a papelada, para se desvincular do Udinese e vir jogar pelo Vasco da Gama. Total de 6,5 milhões de euros, que dá 40 milhões e 560 mil reais, né? Que o Vasco vai desembolsar aí pelo atacante Brenner aí no total. Então, o Vasco vai ficar aguardando o Brenner ir lá para a Itália, né, para encerrar o contrato. Informação aí do Vene Casagrande, né, que confirmou aí a contratação do Brenner pelo Vasco da Gama, uma vez que o Ryan está na iminência de ir embora, tá? A última atualização aqui que eu vi, né, que eu apurei, é o que o Burnham, cara, que dificuldade para falar esse nome. Olha que eu não sou tão ruim em inglês não, tá? O Bournemouth, né? É o Bournemouth da Inglaterra, quer pagar no Ryan no total de 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais, sendo que 35 milhões fixos e 15 milhões em metas. Eu fiquei sabendo aí, cara, que seria 35 fixos e 5 milhões em metas, que aí daria 40 milhões. Mas aí depois eu obtive uma outra informação que é 35 e 15 por metas, que daria os 50 milhões que o Vasco está querendo. Aí tem aí um conflito de informação, né? O Vasco prefere esperar até o meio do ano para ver se vai aparecer alguma proposta melhor pelo jogador, até porque vem a Copa do Mundo e talvez, né, cara, o Ancelotti com certeza vai convocar o Ryan para a Copa do Mundo, é o que todo mundo espera, e o garoto vai se valorizar mais. Então o Vasco quer esperar. O clube inglês pretende deixar 20%, né, nessa negociação desses 50 milhões. O clube inglês ainda pretende
deixasse 20% ainda com o Vasco da Gama para uma futura venda, o Vasco ainda lucrar mais uma grana em cima, tá? Só que o que tá pegando é o seguinte, a divisão dos direitos do Ryan é a seguinte, o Vasco tem 60%, tá? 30% é da família do jogador, é aquilo que eu falei, da outra vez eu falei que era 20, mas na verdade é 30. 30% pertence ao próprio Ryan e à família dele, e 10% é de empresário. Na transação, o Vasco lucraria aí 21 milhões de euros, cerca de 132 milhões de reais, por isso que o Vasco está querendo esperar até a janela do meio do ano, a janela lá de verão, lá da Europa, para poder ver se tem uma proposta melhor pelo Ryan. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, o Ryan, ele gostou da proposta, ele diz que parece que é contrato de 5 anos aí com um time inglês. O Ryan gostou da proposta, falou para o Vasco que gostou da proposta. Parece que os representantes aí do Burnerbolt, Burnerbolt, sei lá, vai vir conversar aí com a diretoria vascaína, mas o Ryan falou que ele não vai forçar uma saída em respeito ao clube, pelo carinho que ele tem pelo clube, ele não vai forçar a saída. Ele está deixando na mão do Vasco para o Vasco resolver o futuro dele. A matéria aí do João Silva, do João Silva, né, e da ESPN também, tá? Em conjunto aí, as fontes aí que eu peguei a informação é do João Silva e da ESPN. Agora o Verratti, tá? O Verratti está dizendo aí, a imprensa paraguaia, aos 4 cantos, aos 4 ventos, né? Dizendo que o Verratti aceitou a proposta do Cerro Porteño, mais uma vez, segundo uma pessoa ligada ao Cerro Porteño, nessa pessoa falou isso. E essa pessoa falou que depende agora do Vasco conversar com o Cerro Porteño para fechar o negócio. Com o Verratti e o Cerro Porteño, tá tudo bem, tá tudo acertado. Agora tá faltando o Vasco aceitar a negociação. O Verratti diz que o Verratti também gostaria de um jogo de despedida, né? Um Vasco da Gama, que ele gostaria de fazer um jogo de despedida antes de ir embora. Essa pessoa aí que é ligada ao Cerro Porteño, que trouxe aí essas informações todas, aí a gente vai aguardar, porque essa novela do Verratti já tá enchendo o saco, sabe? Cara, se não quer ficar, cara, chega pro Pedrinho, chega pra diretoria e fala, olha, porra, estão me oferecendo lá contrato de 3 anos, pô, vai ser melhor para mim e tal, aqui eu só tenho mais um ano de... Conversa ali, cara, todo mundo conversa, chega num acordo. Infelizmente, né, o Brenner tá chegando, mas a gente pode perder 2 atacantes, cara, praticamente titulares. O Vasco ainda vai ter que correr atrás do atacante aí. Eu falei aqui no Inestrosa aí que o Boca Júnior estava certo com ele, mas ainda não fez o depósito aí dos direitos federativos do jogador, ainda não concretizou a negociação e parece que o Vasco tá de longe aí sondando o Inestrosa aí para dar um chapéu aí no Boca Júnior. Vamos ver. Olha, dos 94 gols que o Vasco fez em 2025, o Ryan fez 20 e o Verratti fez 27. Quer dizer, os dois aí fizeram 47 gols em 2025, que é quase 50% dos gols do Vasco na temporada passada, cara. Então, olha, é uma perda muito grande. Todo mundo fala que o Verratti é um jogador caro, que vai ficar no banco de reserva, mas aí, ó, meteu 27 gols no ano passado. Será que ele não tem importância? Aí, cara, né? Os números aí não mentem. Vamos falar do David, tá? O DVD parece que acertou lá com o Vitória aceitou as exigências aí dos empresários do David, né? Que estava exigindo ali uma transação imediata e não por empréstimo. E a transferência vai ser em definitivo, contrato de 3 anos. O David, que parece que ele tem luvas para receber do Vasco da Gama em torno de 1 milhão, de 1 milhão, na verdade. E parece que os empresários dele não abrem mão dessas luvas, tá? O Vasco e os representantes já conversam ali e o presidente do Vitória assumiu as tratativas lá com o André Cury, que é o principal empresário aí do David, matéria aí do Vene Casagrande. Também o David aí a caminho para o Vitória, mais um atacante indo embora, só que dessa vez reserva. E quer dizer, o Vasco vai ficar na iminência aí. Agora, só para finalizar o vídeo, falar do Lucas Piton. Parece que o Lucas Piton, né, o Vasco tem um acordo
com o Besiktas da Turquia, o Lucas Piton, que fez a cagalhopança de hoje. Agora, só que eu esqueci, onde é que eu anotei aqui o negócio do Lucas Piton? Enfim, tudo aqui é ao vivo, tá, gente? Então, não tem corte, não. Bom, eu não sei onde é que eu anotei, mas deve estar por aí. Eu vou chutar mais ou menos, parece que o Vasco tem uma tratativa de 7,5 milhões, né? Com o Besiktas sobre o Lucas Piton. Só que o Besiktas está sondando lá aquele tal daquele Nuno Tavares, lateral esquerdo da Lazio, e se não der certo, eles vão vir atrás do Lucas Piton. O Lucas Piton é outro que pode deixar o Vasco aí. Em breve também a gente vai ficar sem lateral esquerdo, o Vasco vai ter que correr atrás do mercado. É o que eu falo, o problema não é quem vai embora, o problema é quem vai vir no lugar. O Brenner chegando, porra, beleza. O lugar do Verratti, ok. Não adiantava o Verratti sair e o Vasco trazer o tal do Von Bergar, como estava especulando aí, que é a mesma coisa. É trocar 6 por meia dúzia, né? Agora, vindo o Brenner, aí já melhora, tá? Ryan vai embora, vai ter que correr atrás de outro atacante, que a gente vai ter que ter um atacante reserva, que a gente não tem. Então vamos aguardar o que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos, né, gente? Lateral esquerdo, mesma coisa. Ah, Lucas Piton vai embora, pelo amor de Deus. Mas quem é que vai vir para o lugar dele? A gente não sabe, né? Então, meus amigos, o vídeo foi esse. Fiquem com Deus. Tenham uma quinta-feira abençoada, final de quinta-feira. Vai subir meio tarde esse vídeo. Desculpa, eu estava esperando o jogo acabar. Saudações vascaínas e eu fui.